Entendi. E falar sobre o potencial comercial de Imperatriz, o potencial empresarial de Imperatriz. Bacana, o prefeito vai gostar disso. O prefeito tá doido para trazer gente para cá, né? Valorizar a nossa cidade. É uma cidade de grandes oportunidades. Né? Papai sempre falava, meu pai sempre dizia, né, que Imperatriz é uma terra de oportunidade. Né? Quem vem para Imperatriz só encontra oportunidade. Né? E aí, de fato, é verdade. Papai chegou aqui em 65, eu tinha 1 ano de idade, e ele viu Imperatriz oportunidade. E todos que vêm para Imperatriz já são bem-sucedidos, se dão bem. É uma terra fantástica, Imperatriz é uma terra muito boa. Eu fico feliz de estar aqui também. E o pai do senhor veio para cá de onde? O papai, ele é goiano, né? Ele é natural de Itubiara, interior de Goiás. E aí ele trabalhou um tempo em Goiânia, de Goiânia veio para Gurupi, aí Gurupi ele veio para Imperatriz, isso em 65, eu tinha 1 ano de idade, foi quando começaram a trabalhar Belém Brasília. Belém Brasília, para você fazer Imperatriz, Anápolis, você gastava 5 dias, então você vê tanto que era difícil naquela época, né? E aí quando começou a frente de trabalho, acho que na época do Juscelino Kubitschek, se não me engano, aí abriu frente de trabalho para cá e meu pai veio fazer manutenção nessa frente de trabalho. E aí aqui ele se instalou. Foi a primeira empresa, né, de reparação automotiva, Imperatriz, né, que era a instaladora Lucas, e a primeira empresa a ter energia elétrica. Sério? Isso na década de 70, por aí? Não, na década de 60 ainda, 60? Né? 65 até 70, né? E foi a primeira casa a ter energia elétrica também. Ele adaptou um gerador na roda da Kombi, tirou ali o pneu, né, na roda da Kombi. Desse gerador ele fez energia para a oficina dele, aí o vizinho viu, pediu, ele forneceu para o vizinho, e aí o vizinho do vizinho, ele trouxe energia do entrocamento, que era no entrocamento. Hoje ali é uma loja de comércio de borracha, chama Império da Borracha, ali do lado do viaduto, é ali que ele começou. E aí ele trouxe energia até a rua Lagoas, né, descendo pela Dorival Pinheiro, né, naquela época, fornecendo energia para as casas das pessoas, ele gerando energia lá. Que legal, com a roda da Kombi. Na roda de uma Kombi, tocando o gerador. Foi muito interessante. Aí depois, logo, acho que depois, 1 ano depois, veio a empresa de energia, né, e colocou os geradores lá onde é a Equatorial hoje, né, na época era a Semar, né, colocou os geradores, né, foram 2 locomotivas de trem, né, para rodar o gerador, oferecer energia para a cidade. Aí mesmo assim, nesse momento, ele continuou, né, nesse ramo imobiliário, e fazendo instalação dentro das casas das pessoas. Então ele fazia a parte elétrica automotiva e também fazia a parte elétrica imobiliária. E meu pai era um cara visionário, um cara empreendedor, nunca teve medo de nada. E eu acho que foi isso aí que eu herdei dele. essa habilidade, né? Meu pai era muito habilidoso, muito cuidadoso, muito caprichoso, muito responsável, né? Gostava de trabalhar. E essa foi a melhor herança que eu tive do meu pai, foi essa vontade, né, de trabalhar e fazer as coisas certas, e fazer o melhor. E graças a Deus eu fiz o mesmo caminho dele, né? E graças a Deus a gente tem uma loja, uma empresa, para cuidar de carros, né? Com muito cuidado, com muito esmero, com muito amor, né? Que bom. Gente, isso era legal. Eu digo pela minha geração. Quando a gente nasce, parece que o mundo começou a funcionar assim que a gente nasceu. Quando a gente não para conhecer histórias, né? Por isso que a gente fica tão fascinado quando ouve história de avô, de tataravô, quanto história do passado. Porque como é que as pessoas conseguiam viver sem ser do jeito que eu vivo? Né? É muito interessante isso. E o senhor citando essa questão da inventividade do pai do senhor, né? Porque a roda de uma Kombi gerar energia para outras pessoas. E o senhor considera que o começo de Imperatriz, ele de certa forma exigiu um pouco mais de criatividade das pessoas para se virar, para conseguir? Com certeza, com certeza. E Imperatriz, ela sempre foi fim, né? As coisas chegam aqui, né? Imperatriz, nos anos 60 até meados dos anos 80, era uma região produtora de arroz. 100% arroz, arrozeira. Todas as fazendas, né, eram produtoras de arroz. E, consequentemente, a madeira, que era o extrativismo da área, né, era liberado naquela época. Então, era o arroz e a madeira. Posteriormente a isso, foi o garimpo. E depois, né, o comércio dos secos e molhados. Né, e hoje
Imperatriz é uma cidade abastecedora, né, da região. Sempre foi, mas as coisas sempre chegaram em Imperatriz. Imperatriz sempre foi explorada, tanto pelo governo, tanto pelas pessoas que vinham de fora, vinha só explorar a cidade. E pouco investimento na estrutura, infraestrutura, em lugares de lazer, lugar de indústria, né? Imperatriz hoje tem uma indústria, se a gente for analisar, né, assim, de grande porte, de grande impacto, né, na nossa região, uma indústria. Você sai daqui, você anda um pouquinho para Tocantins, Goiás, São Paulo, todo lugar você anda nas rodovias é indústria, 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 indústria. Então a Imperatriz, ela sofre ainda com isso, com essa falta de investimento em infraestrutura, né, boas rodovias, bons comércios, grandes comércios, né? Ainda estamos no atacadão dos secos e molhados, né? Mas precisamos de comércios grandes, de autopeças, de carro, né? de insumos, de coisas grandes que realmente possam fluir grandes negócios na nossa cidade. Então eu vejo que Imperatriz, ela ainda é muito sofrida, ela é muito ainda saqueada, né, nesse sentido, né? E aí, consequentemente, respondendo a sua pergunta, a gente tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Muita coisa a gente tem que produzir, muita coisa a gente tem que criar, muita coisa a gente tem que fazer, tem que inventar, né? E os maranhenses, né, os imperatrizenses são muito criativos. Sobreviver a tanta restrição e ser sobreviventes com sucesso, né? A gente vê grandes pessoas, né, que sobreviveram e são pessoas empresários, grandes empresários, megas empresários, fruto da criatividade, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o senhor é um deles, né? O senhor herdou do pai do senhor, o senhor disse, não somente a vontade de trabalhar e a criatividade, mas também um ramo, né, de negócio. E como que foi o estabelecimento do negócio do senhor? Como o senhor começou a caminhar pelas próprias pernas, independente do pai? Como que é a história? Então, o papai sempre teve uma ideia que os filhos deles teriam que ser doutor, né? Meus filhos vão trabalhar, né? E meus filhos vão ser doutor para não precisar trabalhar como eu trabalho, né? De forma tão pesada, né? Meu pai trabalhou pesado. Meu pai não tinha hora para trabalhar, não tinha dia para trabalhar, né? Então ele sentia isso muito desgastante para ele. Ele não queria ver os filhos assim. Então, quando foi nos anos 70, 74, 75, meu pai teve uma decisão de enviar os filhos para Goiânia para estudarem e fazer faculdade. Dos que ele mandou, somente eu fiz faculdade. E para a alegria dele, obviamente, mas me tirou, me afastou, né, desse ambiente, desse contexto. Fui para a faculdade, fiz outra faculdade, fiz duas faculdades, fiz outros cursos. E depois de muitos anos, né, eu decidi encerrar minha carreira, né, nessa área. E queria trabalhar com uma coisa que fosse mais dependente só de mim, né, que eu pudesse fazer algo com minhas próprias mãos, que eu tivesse mais liberdade, que eu não queria mexer com funcionário, não queria mexer com fornecedor, eu queria uma coisa mais assim. E vendo uma matéria, uma reportagem, e vi a pessoa falando sobre o martelinho de ouro. E aí eu falei, cara, tá aí. Aí fui estudar sobre o martelinho de ouro, não tinha nada, não existia nada. A gente pesquisava, né, no Google, na época, né, não tinha nada, não falava nada sobre o martelinho de ouro, nada. Entrei em contato com a emissora, né, que gerou o documentário, não tinha o contato da pessoa que deu a entrevista. E aí eu não desisti, continuei pesquisando, conversando com outro, até que eu consegui localizar uma pessoa em São Paulo que trabalhava com martelinho de ouro e que viajava para outros países, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, fazendo martelinho de ouro, inclusive no Brasil. Entrei em contato com ele e aí ele me deu o curso, me treinou, foi 60 dias com ele, né, em treinamento, e depois fiquei mais um ano com ele, trabalhando com ele, né, fazendo chuva de granizo, fui para outros países, né, vários estados trabalhando, né, desamassando o carro. E aí me conectei novamente com aquilo que o meu pai fazia, né, que é recuperação de carro, só que na área de estética, né, na área de lataria propriamente dita. Aí me dediquei a isso, depois desse treinamento que eu tive com ele, eu sozinho fui para outros lugares, né, trabalhando, e aí por fim resolvi voltar para Imperatriz. A minha ideia sempre foi essa de voltar um dia para Imperatriz, por ser essa terra de oportunidade. Eu sabia que aqui é uma terra de oportunidade, e aqui não tinha. E aí um dia, visitando, em 2012, eu vim passar o Dia das Mães e percebi Imperatriz algo pujante em Imperatriz. Não era aquela cidade, né, com uma infraestrutura que a gente desejaria de onde eu vim,
né? É um choque, né, cultural muito grande. Mas eu senti Imperatriz pujante, um comércio muito bom, né? E eu falei, cara, aqui tem negócio bom. E aí decidi voltar, né, para Imperatriz, só que não mais delivery, não mais itinerante, mas sim fixo. Né? E aí decidi montar a empresa, né, foi em outubro de 2013, se eu não me engano. Né? Montei a empresa. No dia que eu abri a empresa, eu já tinha 5 carros dentro da loja, eu sozinho, já para fazer esse serviço. E aí eu me conectei e foi muito gostoso. E ver a satisfação das pessoas, aí um foi falando pro outro, né? A gente não tinha, naquela época, né, o Instagram, não tinha, a gente tinha o Message, né? Na época, né, era o Message, né? E era mais e-mail ainda, né? Tinha internet, mas não tinha essa comunicação tão grande. Então a gente fazia os panfletinhos, né? Eu lembro que eu fiz um imã, né, com o meu nome, Martelinho de Ouro, amassa seu carro, você deve ficar pintura. E eu colava, eu vi um carro amassado, pegava e colocava aquele adesivozinho lá perto do amassado, né? Sempre tinha pessoal ali ver o amassado e ver lá, olha, eu desamasso sem ele ficar pintura no seu carro. Então isso aí começou a gerar interesse, né, curiosidade para as pessoas, né? E as pessoas começaram a frequentar a minha loja e foi muito interessante, né, essa época. Para o senhor ter esse espaço lindo que o senhor tem, era uma ideia do senhor desde o começo, algo que foi surgindo, o senhor foi construindo com o passar do tempo, como que é? Então, a gente não cria, né? A gente copia. E a gente, quando copia, tem que copiar melhor, né? Como a gente vai para essa área automotiva, obviamente todo o seu conteúdo passa a ser automotivo. Eu lembro, eu era muito fã, né, da Discovery, né? Assistia muitos programas, né, não vou lembrar agora os nomes, né, mas eu assistia muitos programas de restauradores, de lojas, né, de pessoas que trabalhavam com carro, né? Sempre fui fã de Fórmula 1, né? Acompanhava, né, ali as equipes de Fórmula 1, né? Eu via aquele cuidado, aquela precisão que tinha a Fórmula 1, né? Aquelas coisas acontecerem de forma muito precisa, muito automática, todo mundo já sabia o que ia fazer. Então aquilo tudo foi me gerando conteúdo no meu interior, né? No meu espírito, né? Então isso foi muito bom. Quando a gente começou a primeira loja, eu já tinha essa ideia do laranja, né? Porque o laranja para mim representa muita força, né? É a junção de duas cores, né? É o vermelho e o amarelo. E para mim isso é muito forte, porque o amarelo ele me remete não ao ouro, mas sim aos resultados, ao sucesso e o nosso fim. Quando fala aqui no céu, né, as ruas são de ouro, né? Então é o nosso fim, né? Aquilo que nós vivemos na terra, aquilo que nós fazemos aqui, nós temos que pensar no nosso fim. Onde você vai viver o seu fim? Então o amarelo para mim é muito forte. E o vermelho também, para mim, representa o sangue de Cristo, que é o que vai me conduzir para essa rua de ouro, para esse céu, né? Para esse lugar, para esse fim. Né? Então, para mim, representa o sacrifício de Jesus. Então eu juntei essas duas coisas, né? E o laranja para mim, ele tem essa força, né? Ele tem essa identidade para mim. Então tudo meu, na época que eu comecei a minha primeira loja, era laranja com preto, né? Laranja com preto. O preto, por ser uma cor, né, forte também, e ele, quando o laranja chega, né, tudo clareia, né? Tudo fica claro, né? E então quando eu comecei na Dorival Pinheiro, uma loja de 150 metros, muito bonita, né? E interessante que eu trabalhava com ar-condicionado naquela época, e muitas pessoas que iam conhecer minha loja ficavam, poxa, mas você trabalha no ar-condicionado? Eu falei, claro, aqui é muito quente, né? Ar-condicionado de detalhe, de bermuda, camisa e bermuda, né? Então as pessoas ficavam, poxa, não, aqui é uma oficina de carro, não, aqui é uma loja de serviço. Mas tudo limpo, tudo bonito, cartazes, né? A minha parte onde eu fazia o martelinho, né? Como se fosse um estúdio, bem iluminado, bonito, ar-condicionado, as ferramentas tudo bem organizado. Então começou a chamar a atenção da cidade. Muitas pessoas iam nessa loja, embora ela seja pequena, mas chamou a atenção. E eu percebi que muitas lojas começaram a mudar. Muitas lojas começaram a pintar de laranja, algumas lojas começaram a copiar meu uniforme, muitas oficinas começaram a colocar ar-condicionado. Então assim, eu fiquei feliz por isso, que foi até uma influência positiva, né? Quando eu mudei de 150 metros para 300 metros, eu achei, poxa, agora eu estou numa loja bacana, grande. Também ficou pequena, logo aluguei um outro espaço, mais 150 metros, porque aí entrou a parte de reparo rápido, né, de funilaria. E foi assim, aí foi crescendo, mas sempre muito bem organizada, muito bem elaborada.
Quando eu vim para cá, eu já tinha essa formatação todinha na minha cabeça, só não sabia como fazer. Aí eu chamei uma arquiteta, né, falei, olha, eu tenho uma ideia de fazer assim, 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 e ela foi e elaborou um projeto. E aí a gente foi trabalhando em cima desse projeto, né? Então tudo aqui tem significado, tudo tem significado, tudo tem um motivo, porque essas peças estão aqui. Uma delas é o rodapé. Se você parar um pouco para pensar, você vai ver que é a marca de uma roda, de um pneu, né, na estrada, né? Então, e ver que é seta, né? Então é circulando, né? Todo um showroom, então as pessoas entram aqui dentro, né, e deixam a marca, né? Então a parede tem essa marca, né? Essa mesa, por exemplo, né, essa mesa foi elaborada por causa das rodas, né, do Maverick, que eu tirei, né, as rodas, mas eu precisei fazer umas rodas novas e eu não descartei. Falei, o que eu vou fazer com essas rodas? Então eu peguei e coloquei nessa mesa, pedi a arquiteta para projetar essa mesa para mim, ela projetou usando as rodas. E assim foi, e a gente foi criando os espaços, né, da loja. Depois a gente pode passear para te mostrar e falar sobre cada espaço, né? Então, e obviamente, acima de tudo, a inspiração, né? A inspiração vem de Deus, né? Deus foi me dando essa inspiração, né? E eu vejo que não é por mim, embora a gente tenha um sonho, né? A gente busca essas informações, mas Deus aqui nos inspira, né? Deus aqui nos dá o caminho, Deus coloca as pessoas para fazer para a gente, Deus levanta ideias, né? E aí você começa a construir, aí as pessoas dizem, eu tenho uma peça que eu vou te dar para você colocar, né? Eu tenho uma mesa ali com um amigo meu que me deu um motor do carro dele, que trocou o motor do carro dele, que era um Opala, e aí ele me deu esse motor, e esse motor eu guardei, ficou um tempo guardado, e aí, cara, eu preciso de uma mesa para minha sala de espera. Aí eu lembrei do motor, eu peguei o motor e fiz a mesinha da sala de espera. Então assim, as pessoas traziam, né, os meus carrinhos, né, que eu tenho de coleção, mais de 90% foi ganhado. Olha, eu viajei, estava lá nos Estados Unidos, aí disse, esses caras aqui, lembrei de você. Cara, isso para mim é sensacional. Eu acho ótimo isso, até hoje isso acontece. As pessoas às vezes vão ver um carro antigo em algum lugar, tira a foto, manda para ele, aqui, olha que legal, lembrei de você. Então assim, a gente é lembrado por aquilo que a gente faz, a gente é lembrado por aquilo que a gente gosta, é lembrado por aquilo que a gente ama, daí a gente faz com muito gosto, né, com muito prazer, né, com muita satisfação. Inclusive essas placas aqui, é a primeira vez que eu vim, fiquei nessa curiosidade. Como é que o senhor conseguiu essas placas? Qual é a história dessas placas? Então, essas placas, essa coluna, é para contar a história, né, de pessoas, né, e de lugares que eu ando. Sempre que eu vou em algum lugar diferente, né, por exemplo, eu estive nos Estados Unidos, né, lá em Los Angeles, né, e estive lá na Morrow, né, um dos maiores fabricantes de acessório, né, que é a segunda placa de cima para baixo, aquela amarelinha, e conheci, né, o fundador da Morrow, lá nos Estados Unidos, e comprei aquela plaquinha, né, e trouxe para cá. Estive na Trocar, né, tem uma plaquinha ali também da Trocar, é uma empresa de restauração de Fuscas, né, em Campinas. Aí eu estive lá, comprei a plaquinha, coloquei, e outras placas que eu ganho, né, pessoas veem a plaquinha, ali, vou dar a placa do meu carro, né, então eu tenho placa aqui de Fortaleza, eu tenho placa de Belo Horizonte, né, tem placa lá de, aquela pequenininha, é a plaquinha dessa lambreta, né, que é lá de Americana, a IJP 4275, né, que é São Bernardo do Campo, é a placa que era do Maverick, né? Então assim, aonde eu vou, eu pego uma placa, né, e trago para colocar para ir contando as histórias dos caminhos que a gente vai andando, né, que a gente vai percorrendo, e as pessoas também trazem. Eu quis fazer isso aí também para trazer essa nostalgia de eternizar o carro, né, eternizar o carro. Essa placa é do carro falando de tal, tá aqui. Tudo bem pensado, né? Muito pra bem ter pensado. Significado e funcionalidade. O senhor acredita que, assim, o que o senhor tinha para conquistar, o senhor conquistou? O senhor quer conquistar mais? O que o senhor acha, assim? Tem um próximo passo onde o senhor está, tá? Show! Então, a gente é humano. A gente é humano, né? Até eu, no dia que eu terminei a reforma desse prédio, eu entrei num colapso emocional muito forte. Porque assim, o que eu queria, né, eu já tinha conquistado quando eu comecei lá na Dorival Pinheiro de Souza, né? Uma loja de 150 metros, eu queria aquilo. Quando eu comecei o martelinho, como eu disse inicialmente, eu não queria ter muito compromisso, eu não queria estar preso, eu queria ter mais liberdade, eu queria ter funcionário, eu queria ter essas coisas. Mas o mercado, o cliente, pela necessidade dele, a gente acabou construindo, né, os serviços, né, e para ajudar também os clientes. Só voltando um pouquinho, quando Deus colocou no meu coração a abertura da loja, sempre veio no meu coração o quê? Um lugar para abençoar pessoas.
né? Pessoas que vão trabalhar comigo e pessoas que vão precisar do meu serviço. Porque é muito triste você ter o seu carro amassado, é muito triste você ter o seu carro arranhado, porque é seu bem, é seu patrimônio, você sonhou com aquilo, né? Você sonhou com aquele carro, com aquele modelo, carro todo perfeito, todo impecável, você cuida, você lava, você esfrega. Eu lembro que o meu primeiro carro foi um Chevette 1988, zero. Meu primeiro carro zero. E eu lembro que eu morava no 11º andar do prédio e não tinha garagem, o carro ficava do lado de fora. Eu passava noites acordado da varanda olhando para o carro, para ninguém mexer no carro, com medo de alguém chegar e encostar no meu carro. Amanhecia o dia, 6 horas da manhã, eu estava do lado do carro com um balde de água para tirar o sereno do carro, para não queimar a pintura. Então, assim, esse sentimento eu identifico com as pessoas, quando a pessoa fala que meu carro está triste, eu sei por que ele está triste, porque é algo que ele adquiriu. Então, o martelinho, eu entendi que era para fazer isso, essa empresa era para fazer isso, voltar novamente, bom dia, voltar novamente o bem-estar, né, das pessoas, da satisfação, restaurar a originalidade do carro, que é muito importante, né, as pessoas têm o seu carro normalmente, poxa, meu carro está original, meu carro não precisa pintar, poxa, aí a pessoa volta a ficar feliz, né, sorrir. Esse é um dos motivos. O segundo motivo, trazer pessoas que têm necessidade de trabalho, né, precisam de uma profissão, né, e assim como meu pai fez, ele abriu a loja dele aqui em Imperatriz, meu pai tinha isso, pegar pessoas da rua, né, era picolarizeiro, pessoas que vendiam doce, pipoca na rua, né, para trazer para dentro e ensinar uma profissão para essas pessoas. E tem muitos empresários da cidade, né, hoje de sucesso, que foram filhos de profissão do meu pai. Então eu tinha isso comigo também, né, de ajudar essas pessoas, né. Hoje são 22, se não me engano, 22 famílias, né, que estão aqui hoje na loja, né, e são mais de, olha, 50 mil pessoas, 50 mil clientes que a gente já atendeu nesse período todo, que já passou aqui pela gente, né? Então, assim, é muito gostoso, é muito prazeroso você ter uma estrutura dessa, né, para atender essa pessoa. Mas eu não queria isso. É o que eu estava falando, eu tive um colapso funcionário. E quando eu vim para cá, eu tinha 11 funcionários, e quando eu vim para cá, eu falei, cara, eu preciso de mais gente. E foi crescendo, hoje são 22, como eu já disse. Aí eu fiquei, cara, eu não precisava disso. Eu estava tão bem, ganhando super bem, trabalhando tranquilo. O que eu fui arrumar para minha cabeça? Gastei uma fortuna para restaurar isso aqui. Isso é um prédio que estava mais de 5 anos parado, né, e muito sucateado, iluminação. Tinha que fazer tudo, adaptar tudo. E foi muito sofrimento. Eu falei, cara, para que eu fui fazer isso? E aí Deus falou assim, eu quero que você continue ajudando pessoas. Aí tá bom. E eu tinha no meu coração que eu precisava de um lugar para me montar um instituto, um lugar de treinamento, uma escola, né? Então Deus me deu a oportunidade desse lugar. Porque foi assim, quando eu cheguei aqui, a gente tá sempre satisfeito, né? Mas quando Deus te move para você andar para um lugar, você vai. Aí quando você chega lá, Deus te mostra algo. E quando eu estava lá na Rua Bahia, eu já sentia lá apertado, porque deixava carro na rua e não dava os carros ficar tudo dentro da loja. A loja cresceu, o movimento cresceu. E aí eu, cara, preciso de um lugar melhor, E a minha loja aqui perto, 2 quadras daqui. E esse lugar eu nunca tinha visto. Aí um dia eu passando por aqui, eu vi esse prédio aqui. Falei, não, mas isso aqui deve ser muito caro. Não vou. E não tinha jeito. Vira e mexe, eu passava aqui na porta, E o corretor que estava responsável é amigo meu. Aí um dia ele estava lá na minha loja, eu perguntei para ele, não, bora lá ver. Tá com a chave? Tô, bora lá ver. Eu vi. Quando eu entrei aqui dentro, eu abri a boca a chorar. Que era tudo que eu sonhei. Era tudo que eu queria. Num só lugar. Eu entrei aqui, eu imaginei isso aqui. Eu já tinha visto aqui, no dia que eu entrei a primeira vez. Só que não deu certo o negócio. Passou 1 ano e meio, mais ou menos. Aí aconteceu um episódio, né? Sempre Deus fala assim, ele te bota na beirada, né? Aí você não vai, você não pula, tô com medo, não pula. Aí Deus vai e mete o pé, não sei, você cai de morro abaixo, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Posso contar essa história? Não? Pode, por favor. Como eu falei, eu colocava os carros na rua. E a pessoa não gosta, né? Que
ver o seu carro desmontado, né? A pessoa não quer que ninguém saiba que o seu carro bateu, arranhou, amassou alguma coisa. Ninguém quer saber, ninguém quer denunciar isso, né? Tanto é que eu não coloco adesivo no carro, né? Não coloco, o cliente não gosta. E aí o que aconteceu? O cara chegou com um carro, um Compass, né? Um carro da Jeep, 0, com o para-choque quebrado, amassado, arranhado. Eu falei, não, conserta pro senhor, tal. Só que a loja estava assim, ó, lotada, como sempre teve. Aí eu desmontei o para-choque do carro e deixei o carro do lado de fora, assim, em cima da calçada, mas na porta da loja. Ele deu a volta e passou na frente da loja, acho que 2, 3 horas ou 4 horas depois. Obviamente, né, o que eu estava falando, ele queria saber como é que estava o serviço do carro. Que ele passou, que ele viu o carro lá de fora, desmontado, sem o para-choque. Ele entrou na loja, ele só não me falou que eu era bonito. E era um senhorzão, assim, cabeça branca igual eu. Mas falou, olha, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Aqui é 2 velhos. Nós não precisamos ficar brigando com o outro. Eu vou montar o seu carro e o senhor leva aí. Aí ele tava com acho que era filho dele, eu acho. Falou, não, se acalme. Nós queremos que você faça o serviço assim. Eu falei, não, eu não tenho espaço para deixar o carro guardado lá dentro, parado, meu espaço é pequeno. Mas o carro está sobre a minha responsabilidade. Qualquer coisa que acontecer, mas não é isso, você não está entendendo. Eu não quero que ninguém veja meu carro desmontado. Olha, naquele mesmo dia, eu liguei pro corretor. Falei, bora lá de novo ver o prédio. E aí Deus me empurrou de morro abaixo. Foi muito interessante esse dia. Aí eu criei coragem de vir para cá. E graças a Deus a gente está muito bem, né? O espaço está bom. Tem dia que fica muito apertado, tem dia que tem muito carro aqui dentro. Não preciso colocar carro lá de fora, mas a gente pensa assim, né? A gente tem um plano que está guardado, né, ainda, né? E tem já algumas pessoas que estão me procurando, a gente tem conversado e fazer uma multiplicação dessa loja. É uma loja já estruturada, já consolidada, né? Tudo aquilo que precisava sofrer, apanhar para aprender, para chegar nessa estrutura, para chegar nisso aqui hoje, né? A gente já passou. E detalhe, no Brasil, eu não vou exagerar, mas hoje no Brasil talvez eu seja a única loja de detalhamento automotivo completa. Aqui nós temos desde a lavação, o martelinho, a funilaria rápida, toda a parte de estética, revitalização da pintura, recuperação da pintura, até as proteções, proteção de pintura, que vem as vitrificações, vem o PPF, o ISOFILME. Então é uma loja completa de detalhamento automotivo. Não tem, né, nenhuma empresa, não conheço no Brasil algo parecido, e desse tamanho, dessa proporção. Por que eu digo isso? Uma, porque eu ando muito, eu sempre estou indo para São Paulo, estou indo para o Sul, estou indo para vários lugares, e eu procuro saber, né? Às vezes tem a parte de detalhamento automotivo, tem a parte de estética, mas não tem funilaria. Às vezes tem funilaria, tem martelinho, mas não tem a parte de estética, né? Às vezes tem mecânica, tem estética, mas não tem martelinho e não tem, né, a parte de proteção de pintura. Então assim, tem algumas partes. Então, eu consegui juntar tudo num espaço só, né? Por que eu fiz isso? Porque o cliente chegava aqui para mim, tudo é assim, tudo é cliente. Léo, onde eu coloco o Felipe? Você coloca um fulano de tal. Aí ia lá, não gostava. Eu levei o fulano de tal, mas não gostei. Falei, não, então tá bom, então eu vou fazer diferente. Vou trazer a pessoa para aplicar aqui dentro. Trazer para aplicar aqui dentro, fazer aquela bagunça, sujava o carro, não tinha aquele cuidado, eu ali orientando, tudo cuidado. Terminava, eu ia aspirava o carro todo dia pro cliente, limpava, lavava o carro, entregava o carro pro cliente. Falei, só ficar satisfeito. Falei, tem negócio aí. Aí eu comecei a agregar, né? Sempre agregando, né? Então assim, a nossa vida está na mão de Deus. A minha vida mesmo, ela é um milagre. Isso é uma outra história que eu posso contar em outro momento, se você assim quiser. Se quiser contar agora, você sabe. Mas bora lá, depois eu conto. Tá bom. Então, assim, realmente, eu sou pessoalmente impressionada, né? Com a história, porque o ambiente a gente chega já realmente, não é que eu acho que essa é a palavra mesmo, meio que destoa, assim, do restante dos lugares que a gente já foi, porque realmente tem muita personalidade o ambiente aqui. Uhum. E a sua esposa, dileta esposa, havia me dito há pouco tempo que aqui também é usado como espaço para ensaio fotográfico? Sim, então, é um ambiente instagramável, né? As pessoas vêm e se conectam muito rápido, o cliente se conecta muito rápido aqui, que ele se sente confortável. Uma porque é ambiente de carro, né?
quem gosta de carro chega aqui, ele se identifica logo com o carro. A primeira coisa que ele vê é um cartaz, né, grande num carro, né, emblemático, é um Maverick, né, um carro que chama muita atenção, e vê o carro aqui do lado. Quem não tem um Hot Wheels em casa, né? Então, assim, identifica muito rápido. E aí ele fala para a esposa, fala para o filho, traz a família para conhecer a loja, né? Aí a família tira foto, posta no Instagram, marca a gente, e isso aí vai crescendo, né? E as pessoas pedem, né, para fazer ensaio fotográfico, pedem para fazer make-off, né? E a gente libera, não tem problema, né? A gente permite, né, ajuda às vezes, preparar o ambiente, né, fazer, né, as poses, às vezes eu mesmo ajudo a tirar foto, né, porque às vezes a pessoa fica meio acanhada, assanhada, e não tem jeito assim, fazer as fotos, e a gente já sabe mais ou menos como é que fica legal as fotos, né, a gente dá as dicas, né, para fazer as fotos. Então, assim, é muito legal sim, né, já teve noivo fazendo, já teve boutique fazendo, né, de roupa. Lá no boutique foi muito interessante, que os modelos, eram 2 modelos, um homem e uma mulher. Os modelos. Então eles iam no banheiro, trocavam de roupa, via fazer as fotos e tal, e depois ia no banheiro, trocava de roupa, até uma hora que foi os 2. Trocava de roupa no banheiro, trocava de roupa. Aí por fim fizeram foto lá dentro do banheiro, que o banheiro também é muito bonito, né? E foi muito legal, né? Então assim, criança, aniversário, né? Porque a gente tem os carros também antigos, né? Então às vezes pede o carro para ir para o aniversário, a gente leva. Assim, por que a gente faz isso? Porque é prazeroso você compartilhar daquilo que você gosta, né, com as pessoas. Né? Então é muito gostoso, né? Então assim, a gente fica feliz também de compartilhar isso aí com as pessoas, é muito gostoso. E você falou da minha esposa, obviamente, né? Ela está contida em todo esse contexto, que eu te falei desde o começo. Ela é uma parceirona minha, né? Ela me apoia, né? Às vezes ela fala assim, nossa, mas isso é loucura. Quando eu falei para ela desse local, não, mas isso é loucura, a gente não tem condições para isso. Eu falei, a gente tem hoje? Para hoje a gente tem? Não, para hoje a gente tem. Falei, então bora. Eu tenho hoje, amanhã Deus proverá. E foi meio que isso, sabe? Então ela me apoia em tudo, né? E por mais que seja loucura, por mais que não pareça que a gente vai dar conta, que seja real, mas ela é minha base, ela me equilibra, né? E ela me apoia, né? Então hoje ela faz todo o administrativo, todo o financeiro da empresa, está tudo na mão dela. Eu não sei nem abrir conta de banco, não sei nada, né? Eu fico só no operacional. E agora também só na parte de gestão, né? Então ela, muitas coisas aqui é ideia dela também, né? O toque feminino é dela, né? Ela que organiza, né? A parte de limpeza, né? É dela, ela que gosta das coisas limpas, organizada, é ela, né? Então ela é muito importante em todo esse contexto. Eu digo, sem sombra de dúvida, mais de 90% é ela, porque sem ela eu não conseguiria, né, atingir nem chegar aqui. Eu, talvez conseguiria pouco menos, talvez em outro lugar, talvez de outra forma, mas a inspiração, né, ela me dá muita inspiração, até mesmo porque quando eu penso numa coisa assim, eu sei que eu posso fazer, porque eu sei que ela vai me apoiar, mesmo que seja loucura, mas ela me apoia. E vir para cá foi uma loucura, né? Mas foi uma loucura sadia, uma loucura por bem. Muito bom. Muito bom. E o senhor como empresário, né, caminhando já para o final, o senhor como empresário aqui em Imperatriz, qual o maior desejo que o senhor tem para a cidade? Olha, eu acho que é o desejo de todos, né? O desejo de todos, né? A gente está vivendo um bom momento na nossa cidade, né, com a nova administração. Assim, ele está fazendo o que pode, né, dentro das possibilidades que ele está vivendo, né, com os apoios que ele está tendo, mas não é um verão, né, que ele vai conseguir fazer tudo, né? E não só ele, ou outros que virão, mas é um bom começo, né? Se a gente tiver outras pessoas com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma força, com esses mesmos apoios, né, eu acredito que Imperatriz se tornará uma cidade de referência do Norte e Nordeste, pela sua pujança, né, pela sua capacidade comercial, pelas pessoas que tem aqui na cidade, né? Você vê Imperatriz hoje, nós temos mais de 300 mil habitantes, né, vamos dizer assim, né? Nós temos aí um fluxo em torno de 150 mil carros, né, na nossa cidade. Então você vê que as pessoas continuam acreditando na cidade, né? Não é uma cidade falida, não é uma cidade quebrada, né? É uma cidade com uma pujança, é uma cidade com um potencial gigante. Então a minha expectativa é que essas administrações públicas, né, favoreçam, né, e não pensa só em si próprio, não pensa só em agradar algumas pessoas ou alguma situação da sua vida,
mas que pensa numa infraestrutura que vai agregar que Imperatriz seja um polo industrial, um polo comercial, um local de referência de profissionais, que seja exportadores de profissionais, né, que seja exportador de tecnologia, exportador de serviços, exportador de produtos, porque nós temos mão de obra, nós temos capacidade, nós temos matéria-prima, nós temos área, né, o nosso município é muito grande, temos água em abundância, temos energia em abundância, então por que não ser uma cidade metrópole? Por que não ser uma cidade do porte de uma Goiânia, de uma São Paulo, de um Rio de Janeiro, de um Belo Horizonte, de um São Luís? Por que não? Né? Imperatriz tem potencial para isso. Então a minha expectativa, né, é que o poder público, né, consiga fazer essa cidade realmente uma cidade agradável de viver. Viver, eu falo, não só na infraestrutura, mas no comércio, né, na saúde, na segurança, né, na cultura, né, no turismo. Né. Toda cidade, né, que eu ando tem um turismo forte, tem uma cultura forte, né, que a cidade se envolve. Né. Então eu acredito que Imperatriz já tem que investir, né, mais naquilo que é dela, para a gente parar de importar. A gente importa muito, a gente importa cultura, a gente importa turismo, a gente vive importando, dando recurso para outros lugares, né, para outras cidades, para outros estados, né, e a gente aqui acaba pagando caro por isso. Né. Então eu desejo, acredito que é o desejo de todos, né, que Imperatriz seja uma cidade gostosa de viver. Esse é meu desejo, seja uma cidade gostosa de viver. Né, meu pai falava uma frase, né, é triste, mas é a realidade. Né, Imperatriz é um lugar de ganhar dinheiro, gastar eu gasto lá fora. Então é triste, né, a gente vê pessoas saindo de Imperatriz para fazer tratamento de saúde fora, gastando fortunas em hospitais, né, milhões em hospitais lá fora, quando poderia gastar milhões aqui dentro. Eu vejo empresários saindo, né, de Imperatriz comprando carros milionários lá fora, poderia estar comprando esses carros milionários aqui dentro, gastando aqui dentro. Então a Imperatriz, ela pode sair desse contexto só de prestador de serviço, né, só de gerador de recurso, para ser também consumidor de recurso. Eu vejo que a gente pode mudar, né, esse perfil, pode mudar essa característica, essa história, né, de ser também uma cidade para se gastar o dinheiro também. Esperamos. Esperamos, né? Então, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Que legal, que legal. O prazer foi todo meu. Né? Espero que alcance os seus objetivos, né? Desejo sucesso para vocês e que isso seja também uma referência para a mudança de história de muitas pessoas, de muitas empresas, que o mais importante, né? E eu li um livro de um dos autores que presenciou, né, o 11 de setembro, né, que foi a queda das torres, né, da World Trade Center nos Estados Unidos. E uma das frases que ele me disse, e essa frase ela é constante na minha vida, né? Nunca desista, desistir jamais. Né? Esse é o meu DNA, nunca desista, desistir jamais. Por mais que seja difícil, por mais que esteja impossível, pode estar impossível hoje. Mas se você tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de persistência, você vai conquistar o seu sucesso. É só fazer tudo com amor, né? Respeito, persistência. É impossível o sucesso não chegar. Ele vai chegar, com certeza. Amém. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Aí se você quiser dar um passeio para conhecer a loja, eu vou te mostrar os detalhes. Com certeza. Fazer um tour aí. Agora. Vamos lá?